Se você quiser saber como cuidar melhor da saúde mental de um familiar de um paciente com Alzheimer ou outro tipo de demência, fica até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo várias coisas importantes que você pode usar no seu dia a dia. Meu nome é Camilo, sou neurologista e no meu canal no YouTube você vai ouvir falar sobre muitas coisas relacionadas ao fantástico mundo do cérebro. Eu vou falar sobre enxaquecas, sobre demências, sobre TDAH, sobre os distúrbios do sono, Parkinson, dentre outros. E antes de iniciar o vídeo, peço para você para se inscrever em meu canal, fazer um comentário, dar um joinha, que isso vai ajudar bastante ao meu conteúdo chegar nas pessoas que tem que chegar. Um dos temas que eu mais gosto de falar, que eu mais estudo, é sobre demência. Quem me conhece sabe que realmente é uma das áreas que mais me interessa, até porque eu tenho uma história direcionada a esse assunto. Eu estudei sobre esses temas durante a faculdade, minha residência em neurologia também eu estudei bastante sobre o mundo da cognição e eu tenho um carinho muito especial sobre esse tema. E um cuidado também muito grande com relação aos familiares, aos cuidadores dos pacientes com demência, que passam por um estresse muito grande durante o processo de cuidado. Afinal de contas, na maior parte das demências, os pacientes eles vão aumentar de forma progressiva a dependência, a necessidade de apoio. Então, os familiares eles precisam estar muito fortes, tanto emocionalmente quanto fisicamente, para conseguir dar conta dessa jornada. E quais são os principais desafios do cuidado? Os principais desafios são o desafio emocional, onde cuidar de um ente querido com uma demência, ela tem um desafio muito grande. Afinal de contas, você passa a cuidar de uma pessoa que antes cuidava de você. Você passa a ter uma inversão do cuidado, uma inversão dos papéis. O seu pai, que era o provedor, o cuidador, passa a ser aquele a ser cuidado. Isso também vale para a mãe. Ou às vezes o esposo. É muito comum a esposa passar a ter que cuidar do marido, além de cuidar de outras questões que antes ela não tinha hábito de cuidar, como das finanças, questões referentes à casa. Então é um desafio emocional muito grande. E além disso, existe uma tendência a uma redução do autocuidado. As pessoas que estão no papel de um cuidador, elas passam a não se cuidar. Elas deixam de ir ao médico, fazer os exames de rotina, deixam de tomar, às vezes, uma medicação que é importante para oferecer o máximo do seu tempo ao familiar. Porém, isso é muito perigoso, afinal de contas. À medida que você deixa de fazer um tratamento, deixa de tomar um remédio, para de fazer uma atividade física, você está fragilizando sua saúde. Então, é importante para o familiar, para o cuidador, estar fazendo tudo possível para melhorar a sua vida também, melhorar sua qualidade de vida. E eu vou falar agora sobre algumas estratégias para melhorar a qualidade de vida do cuidador e, com isso, também melhorar a qualidade do cuidado. Um dos pontos que eu mais falo sobre e que eu acho que é muito importante é sobre a rede de apoio. É importante para o familiar de um paciente com esse perfil de doença ele encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo problema para poder estar discutindo sobre aquilo, para poder estar tirando dúvidas. Então, a comunidade, o poder da comunidade é muito grande, é muito forte, seja através de grupos presenciais. Geralmente, algumas cidades têm reuniões, encontros de familiares que conversam sobre dificuldades do dia a dia, que tentam se apoiar um ao outro. Existem também grupos online, existem algumas comunidades onde vocês podem estar buscando ajuda, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Então é muito importante você estar com um suporte, com uma rede de apoios. Afinal de contas, você compartilhar experiências, você pode ter um feedback contrário com relação àquilo, assim como escutar a experiência do outro pode te fortalecer, pode te deixar com mais arsenais, com mais ferramentas para ajudar no cuidado do seu familiar. Quanto mais você estiver conversando com pessoas que tenham um conhecimento, uma experiência sobre o assunto, melhor vai ser para você. Outro ponto que é muito importante, e nem sempre isso é bem feito ou é possível, é tentar dividir as responsabilidades. É frequente um familiar assumir todo o cuidado do seu ente querido. Em alguns momentos,
até por características próprias mesmo, uma tendência à centralização. Mas outras vezes é porque os irmãos, ou primos, ou sobrinhos, eles acabam abandonando o familiar e deixando todo aquele cuidado para uma pessoa. Então, eu digo que um dos pontos mais poderosos é tentar unir a família para poder oferecer o melhor. E quando se une a família, existe uma divisão de responsabilidade. O pouco torna-se muito. Então, uma hora que um sobrinho possa ficar com o tio, uma hora que um neto possa ficar com o avô, isso pode permitir que o cuidador principal faça uma caminhada, faça uma aula de dança, vá ao shopping, por exemplo, assista televisão, uma série, um filme. Então, é importante estar dividindo essas tarefas e ter isso muito bem definido. Se por acaso você tem um familiar que tem Alzheimer, ofereça sua ajuda para quem está cuidando diretamente dele. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Eu conheço familiares que estão há anos, talvez até décadas, sem poder tirar umas férias porque precisa estar ali no dia a dia cuidando da mãe, cuidando do pai. Então é muito importante estar dividindo a responsabilidade. Outro ponto que é importante e está um pouco ligado à divisão de responsabilidade com outros familiares é fazer pausas. Quer dizer, você é obrigada a ter momentos para você. Você precisa de ter um tempo para o seu lazer, você precisa de ter um tempo para fazer seu hobby, você precisa de um tempo para fazer atividade física, um final de semana para viajar com seu esposo, com seus filhos. Eu já vi alguns casamentos sofrerem bastante, pois a esposa tem que cuidar da mãe e acaba deixando um pouco de lado o cuidado aos filhos, ao marido. Isso causa um verdadeiro caos para a família. É importante tentar criar, de alguma forma, estratégias para fazer essas pausas. O corpo precisa de descanso, o cérebro precisa de descanso. Dê momentos para você, se permita. E se você está se sentindo com a saúde mental prejudicada, se você está se sentindo triste, angustiada, melancólica, procure ajuda, procure um psicólogo, às vezes até mesmo um médico, um psiquiatra, um neurologista, um clínico geral, para te dar um suporte. Não necessariamente vai ser um suporte através de um medicamento, pode ser até uma conversa. Às vezes você está precisando conversar sobre o assunto. Então, procure ajuda se você se sente fadigada, se você se sente extremamente cansada ou no limite. É fundamental isso. Isso vai fazer uma grande diferença na sua saúde mental. Falando sobre autocuidado, que também é um dos pilares para manter a sua saúde física e mental. Procure fazer uma dieta, uma alimentação saudável, comer legumes, frutas, verduras, evitar alimentos ultraprocessados, uma vez que você oferece para o seu corpo os alimentos corretos, com as vitaminas corretas, com a proteína certa, você vai estar fortalecendo o seu corpo, você vai estar fortalecendo o seu cérebro. O seu cérebro precisa de vitaminas, o seu cérebro precisa da quantidade certa de glicose, o seu cérebro precisa da quantidade certa de nutrientes. Então, se alimente bem, deixe de lado aqueles alimentos ultraprocessados. Eu sei que num momento, às vezes, de angústia, num momento, às vezes, de tristeza, de melancolia, existe uma tendência a procurar alguns alimentos que sejam confortantes, né? Um chocolate, um doce, um refrigerante. Porém, esses alimentos, em quantidade grande, eles vão te trazer um prejuízo significativo. E você precisa estar bem para poder cuidar do seu familiar. Você precisa estar bem para se sentir bem, para dar conta de todas as etapas que estão por vir. Fazer yoga, meditação, aula de dança, encontro com amigos,
Tudo isso vai fazer você ficar mais forte. Tratar das doenças que porventura você possa ter, fazer os check-ups, os exames que são necessários para tentar identificar doenças de forma precoce também tem que ser realizados. Se cuide, se ame, isso é muito importante. É muito importante. Isso vai encher o seu copo, né? Vai deixar seu copo cheio, transbordando, para a partir daí você estar oferecendo para aquela pessoa que eu tenho certeza que você ama, que eu tenho certeza que você quer ajudar, que eu tenho certeza que você quer oferecer o melhor. Mas para isso também você precisa olhar para dentro. Falei um pouco sobre ajuda, né? Buscar ajuda de profissional. O que a gente tem que ficar atento, doutor Camilo? O que a gente precisa ficar, observar em nós para uma possibilidade de um desequilíbrio do ponto de vista emocional? Se você está muito triste, se você está muito melancólica, se você deixou de lado as coisas que você gosta, que anteriormente para você são prazerosas de fazer, se você está com muito apetite ou se você está com pouco apetite, se você está ganhando muito peso, se você está perdendo peso, se você está com problema de dormir, seja excesso do sono ou falta de sono, isso são sinais de alerta para a possibilidade de uma depressão, por exemplo. Se o pessimismo ocupa sua mente, o negativismo, né? Frases negativas, elas estão rodando na sua mente, fique atento, fique atenta. Isso é indício de que talvez você esteja entrando num quadro de uma depressão. Ou se você fica pensando muito no futuro, se você fica pensando, nossa, como é que vai ser daqui 1 ano, 10 anos, e sofre com isso, também fique atenta. Isso pode indicar um quadro de uma ansiedade. Procure ajuda, procure uma avaliação médica, de preferência um médico que você conheça, de preferência um médico que você confie, de preferência um profissional que você sabe que vai olhar o paciente além daquilo que deve ser olhado, além daquilo que deve ser observado, um olhar mais holístico. Existe uma tendência à medicalização das pessoas. Não estou falando contra remédio, não. Pelo contrário, remédio tem salvado vidas ao longo dos anos. Só que, cada vez, o tempo de consulta média tem diminuído, então o médico ele tem uma tendência a prescrever, às vezes, um antidepressivo, um ansiolítico de forma desnecessária, sendo que aquelas orientações não medicamentosas, seriam uma atividade física, cuidado com a alimentação, uma higiene do sono, não são ditas numa consulta. E isso é muito importante, isso é muito importante. Antes de dar seguimento aqui para essa aula, para esse vídeo, eu quero que você faça algum comentário, não esquece de se inscrever no meu canal, não esquece de dar um like, isso vai me ajudar bastante, tá? E se você vê que esse conteúdo vai ajudar alguém que você conhece, alguém da sua família, indique meu canal, encaminhe esse vídeo. Isso realmente vai ser muito importante. E a mensagem, ela precisa ser passada adiante. A mensagem, ela tem que chegar naquela pessoa que precisa de recebê-la. Então, faça esse favor para mim, tá? Combinado? Dando seguimento ao vídeo. Um outro ponto que é muito importante para a saúde como um todo do cuidador e que isso vai te trazer um empoderamento muito grande, vai fortalecer a sua mente, vai fortalecer a sua capacidade de tomar decisões, vai fortalecer o seu emocional, é conhecimento. Busque se informar sobre o problema que o seu familiar está passando. Busque saber o que é uma demência, o que é uma demência de Alzheimer, o que é uma demência frontotemporal, o que é síndrome do pôr do sol, quais são os medicamentos que são usados nessas doenças, o que pode ser feito para diminuir uma agressividade num paciente com Alzheimer, o que pode ser feito para melhorar a qualidade do sono, e você consegue isso através de informações. Sejam canais no YouTube, seja através de cursos, livros, pessoas que você segue nas redes sociais. Mas tome muito cuidado, procura a pessoa certa. Porque às vezes tem muita gente que se diz conhecedor,
que se diz autoridade no assunto, mas que vende informação errada, que realmente não passa aquilo que tem que ser passado. Então, tome cuidado. Uma vez que você entende o problema, você se fortalece. Uma vez que você deixa consciente tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa se preparar, torna a jornada mais fácil, mais leve. Eu sei que é difícil, eu sei que você está perdida, eu sei que realmente não é nenhuma Disneylândia, né? Não é nenhum parque de diversões. É difícil, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar as informações que você precisa. Outro ponto que é importante é entender que você tem limite. Pode chegar um ponto que você não dá conta. Pode ser que chegue um momento que você precisa contratar um cuidador em tempo integral, por exemplo. Pode ser que esse momento aconteça e você não precisa se envergonhar. Precisa saber quando não dá mais e não ficar triste, decepcionada, achar que você falhou. Você não falhou, eu tenho certeza que o papel que você tem feito até agora é o melhor que você pode estar oferecendo. Mas se você realmente acha que não dá mais, procura ajuda. E não se sinta culpada por isso. Não se sinta culpada. Você é um ser humano, assim como eu. Você acha que eu também não tem momentos que eu não chego no meu limite, que eu tenho que parar? Eu sou médico, cuido de pacientes com doenças graves. Mas chega um momento que eu vejo, eu estou muito cansado, isso está prejudicando meu sono, preciso parar um pouco. E, sabendo disso, eu vou parar. Por quê? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não vou conseguir cuidar bem dos meus pacientes. Eu não vou poder dar o meu melhor, eu não vou poder oferecer o melhor tratamento. Então, olhe para dentro de você. É um exercício que não é fácil, mas ele é importante ser feito. E não se sinta culpada. E presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta bastante atenção. Uma pequena vitória tem que ser comemorada. Uma pequena vitória no cuidado do seu familiar tem que ser comemorado. Por exemplo, sua mãe, há muito tempo, ela está com dificuldade de se alimentar sozinha. E depois de todo um trabalho com uma terapeuta ocupacional, ou você mesma, todo um cuidado que você tentou colocar, se ela voltar a se alimentar sozinha, isso é uma baita de uma vitória. Seu pai, ele não tinha condições de esfregar a cabeça no banho, durante o banho, e agora está conseguindo, é uma grande vitória. Então, aprenda a reconhecer essas pequenas vitórias. Conecte-se com seu familiar. E que essa conexão ela seja baseada naquele elo mais forte, que é o elo do amor, que é o elo do cuidar, que é o elo da gratidão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembre-se, se inscrevam, comentem, compartilhem e dá um joinha. Isso vai ser muito, muito importante para mim. Um grande abraço.